Estamos aqui para falar um pouco do livro de Atos para vocês. Vocês fizeram algumas perguntas, como eu ensino a matéria do Rema, passaram para mim essas perguntas e eu vou tentar responder a vocês, mas guiada pelo Espírito Santo, com a ajuda dele, da palavra, eu vou tentar responder de uma forma que vai trazer clareza para vocês. Mas antes de nós entrarmos nas perguntas propriamente ditas, eu queria falar um pouquinho sobre o livro de Atos. Quando nós lemos o livro de Atos, nós somos muito impactados pelo que aqueles homens fizeram, muitos sinais, prodígios, maravilhas, e nós ficamos assim meio que de queixo, olhando aquilo ali e desejando, como eu queria viver aquilo. Mas eu quero dizer para você, tudo que eles viveram, tudo que eles fizeram, nós podemos hoje fazer. Nós temos a mesma palavra, nós temos o mesmo nome de Jesus que está acima de todo nome. Nós temos o mesmo Espírito e nós carregamos o mesmo poder em nós. Então, tudo que eles fizeram, eu e você pode fazer. O livro de Atos, quem escreveu foi Lucas, e ele, quando ele escreve no início, logo no início, no capítulo 1 de Lucas, ou de Atos, ele fala acerca de como ele escreveu, e ele diz assim: em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi levado aos céus. Então, queridos, em Lucas, nós vemos a vida de Jesus, o ministério de Jesus, quando ele andou aqui na terra, tudo que ele começou a fazer e a ensinar. Mas, sabe, não parou. Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele continua fazendo hoje, através da vida de todo aquele que crê. Não é só apenas privilégio de alguns, mas a Bíblia deixa bem claro para nós, lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 17, que nos diz: todo aquele que crê, os sinais vão acompanhar os que creem em meu nome, ou seja, no nome de Jesus. Nós podemos impor as mãos sobre os enfermos, eles serem curados. Nós podemos libertar as pessoas, nós podemos falar em outras línguas. Então não é para alguns, é para todo aquele que crê. E em João, no capítulo 14, verso 12, a Bíblia também nos diz, Jesus falando para eles que ele ia subir, mas todo aquele que crê poderia fazer as obras que ele fez e ainda maiores. Então nós podemos, se nós cremos, fazer as mesmas coisas que Jesus e que os apóstolos fizeram. Só depende de cada um. Quando Jesus veio, ele mostrou o que um homem era capaz de fazer ligado a esse reino. Então nós estamos ligados ao reino de Deus, nós temos a vida de Deus dentro de nós, nós temos o nome de Jesus que é dado a nós por direito, nós temos essa palavra que é viva e eficaz e muda situações e circunstâncias. Então nós podemos fazer sim o que eles fizeram, o que Jesus fez e obras ainda maiores. Amém? Nós vamos entrar agora nas perguntas. Uma das perguntas que vocês fizeram: quando o livro de Atos foi escrito? Então não tem uma data precisa, nem onde o livro de Atos foi escrito precisamente, mas os historiadores, eles têm como base 63 depois de Cristo a 70 depois de Cristo. Por quê que eles tiveram essa data como base? Porque não relata o incêndio de Roma e nem relata a perseguição de Nero aos cristãos, que foi em 64 depois de Cristo. Então foi nesse período que eles dizem, tomam como base, que foi escrito o livro de Atos, entre 63 a 70 depois de Cristo. Queridos, na antiga aliança isso era um costume. Quando eles iam tomar algumas decisões, eles usavam o tumim e o turim, eram objetos, tipo um dado, a modo grosseiro, que eles jogavam, tiravam sorte
para aqueles objetos orientar eles. Então, eles ainda estavam se acostumando com a nova realidade. Eles ainda estavam com esses costumes enraizados neles, arraigados, e não era de um dia para a noite que tudo ia ser diferente, que tudo ia ser mudado. Hoje nós temos a palavra, nós temos a Bíblia, hoje nós somos ensinados que nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós, que é o Espírito da verdade, que é o nosso guia, o nosso ajudador. Mas eles estavam se acostumando com essa nova realidade. O que acontecia? Eles estavam acostumados, além dos costumes judaicos, eles estavam acostumados a andar com o mestre. O mestre andou 3 anos com eles, era o mestre que tomava todas as decisões. O mestre estava ali na hora que tinha que tomar uma direção, era o mestre que tomava, se posicionava. E naquele momento o mestre já não estava mais com eles, o mestre não andava mais com eles, o mestre agora habitava dentro deles, então eles estavam se acostumando com essa realidade. Então naquele momento que eles precisaram tomar aquela decisão tão importante, que era escolher o substituto de Judas, né, dos apóstolos do Cordeiro, então a Bíblia diz para nós que eles oraram e lançaram sorte. Por quê? Porque eles ainda estavam se acostumando com essa nova posição em Cristo Jesus. Mas se você observar, e eu creio que você observou, você vai ver que essa foi a última vez que eles lançaram sorte. Porque a partir daí eles começaram a ter o entendimento de que o Espírito Santo, que é guia, o Espírito da verdade, o ajudador, habitava dentro deles, e eles começaram a depender do Espírito Santo para tomar as direções a partir daquele momento, ok? Queridos, em Atos, no capítulo 2, no dia de Pentecostes, que foi quando eles foram batizados com o Espírito Santo, que houve aquele revestimento de poder, Paulo não estava no meio deles, não. Paulo, ele só foi, nós só vamos ver Paulo entrando na história a partir do capítulo 7, que é quando Estevão é morto, e Paulo perseguiu a igreja e disse que as vestes de Estevão foram jogadas, né, foram depositadas aos pés de Saulo. E de fato Paulo, ele só vai ter um encontro com Jesus, ele só vai entrar, vamos dizer assim, com a nova vida, nascido de novo a partir do capítulo 9. Então Paulo não estava aqui. Aqui estavam os 120, que quando Jesus morreu e ressuscitou, Jesus passou 40 dias aqui na terra, ensinando aos seus discípulos acerca do reino de Deus, esclarecendo, mostrando para eles mais algumas coisas. E eram 120 pessoas junto com os discípulos que estavam ali. Paulo não estava naquele momento. Paulo não fazia parte ainda deles, desse grupo, amém? Sim, queridos, todos que são nascidos de novo, o único pré-requisito para você ser cheio do Espírito Santo, ser revestido de poder, ser batizado com o Espírito Santo, é ser nascido de novo. Se você nasceu de novo e você crê, você é revestido desse poder, você é batizado com o Espírito Santo, você começa a falar em outras línguas. Olha, o que evidencia que uma pessoa foi cheia do Espírito Santo é o falar em outras línguas. Então você não precisa esperar, você não precisa fazer força. O batismo com o Espírito Santo é um presente de Deus para nós. Os únicos que esperaram foram os discípulos, que Jesus disse para eles: esperem aqui para vocês serem revestidos de poder. Mas se você for olhar, eles só esperaram 7 dias. Você vai estudar no Rema, você vai ver, aprender essas coisas detalhadas, mas eles foram os únicos que esperaram. Nós não precisamos mais esperar. E no próprio livro de Atos, o livro nos mostra situações que pessoas eram nascidas de novo no mesmo instante, porque creram, serem revestidas de poder, serem batizadas com o Espírito Santo. Está lá em Atos 10, no versículo 44, que é aquela situação que Pedro vai na casa de Cornélio e Pedro
prega a palavra para eles e eles estavam tão sedentos, tão receptivos, que no momento que eles ouviram aquelas verdades, eles receberam aquilo no seu coração e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Tem uma outra situação também em Atos 19, que Paulo chega em Éfeso, as pessoas já tinham nascido de novo, já tinham o Espírito Santo dentro. Paulo perguntou se eles foram batizados no Espírito Santo e eles disseram que nem sequer ouviram falar que existia o Espírito Santo. Paulo ministrou para eles, impôs as mãos, depois de um tempo que eles tinham nascido de novo, Paulo impôs as mãos e eles receberam o Espírito Santo, eles receberam o batismo e foram cheios, e a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas. Queridos, a Bíblia diz que cerca de 3.000 pessoas se converteram naquele dia que Pedro pregou. A Bíblia não afirma que foi precisamente 3.000, mas cerca de 3.000 pessoas. Ali naquele dia, que foi no Pentecostes. O que era Pentecostes? Uma das 3 festas mais importantes do calendário judaico. Naquela festa, todos os judeus, eles se reuniam, independente de onde eles estivessem, eles tinham que ir para lá. Houve uma época, uma invasão em Jerusalém, os judeus eles foram dispersos para vários países, mas nessa festa de Pentecostes eles tinham que vir para Jerusalém, e onde quer que eles estivessem, eles tinham que vir, porque era a festa das colheitas, eles tinham que apresentar ao Senhor os primeiros feixes da sua colheita. Então ali havia um público internacional, havia muitas pessoas, e a Bíblia diz que cerca de 3.000 pessoas se converteram ao Senhor. Então a gente não tem como dizer que foi precisamente 3.000, até porque nem a Bíblia fala, mas cerca de 3.000 pessoas. Havia naquela época, na igreja primitiva, uma perseguição muito grande. Os judeus perseguiam a igreja, eles faziam de tudo, né? Eles não, o diabo, usando a vida daqueles homens, fazia de tudo para barrar o evangelho, para barrar a palavra, para que o evangelho não fosse pregado, as boas novas não fossem propagadas. Então ele fez de tudo, ele usava aqueles homens, eram muitas perseguições, eram muitas invejas, eles iam presos. Eu creio que você viu isso no livro de Atos. Em todo tempo fala sobre a perseguição e a inveja. Então aqui, aqueles homens, né, os religiosos, os fariseus, os invejosos, perseguindo em uma dessas conversas com Estevão. Quem era Estevão? Estevão, ele começou, queridos, como um membro comum. Depois, na escolha dos diáconos, ele tinha os pré-requisitos para ser um diácono, um homem cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus. Então ele começou como diácono, e depois a Bíblia diz que pelas mãos de Estevão, sinais, prodígios e maravilhas eram realizados. Então isso gerou uma inveja neles, e eles começaram a perseguir Estevão. E mais a Bíblia diz que eles não resistiam à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Mas mesmo assim, a perseguição foi tão grande, eles apedrejaram Estevão. E Estevão, não sei se ele cumpriu o chamado dele aqui, eu não posso dizer isso. Essa resposta a gente vai ter quando chegar lá, né? Se ele cumpriu na totalidade o seu chamado. Mas uma coisa, a Bíblia deixa claro para nós: ele não perdeu tempo. Em todo o tempo que ele viveu aqui, ele viveu cumprindo aquilo que Deus chamou ele para fazer. E Deus se agradou tanto dele que no momento que ele estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que os céus se abriram e ele viu Jesus em pé, aguardando ele. E ele era tão cheio da vida de Deus, ele era tão cheio da graça de Deus, que ele fez naquele momento a mesma oração que Jesus fez quando foi morto, quando foi crucificado. E ele disse: não lhes impute esse pecado. Então foi um homem que cumpriu o seu chamado. Não posso dizer a você se na totalidade. Deus não matou Estevão, porque Deus não está em morte, em destruição e roubo. Esse é o ministério do diabo. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir.
Mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Então, morte não faz parte do caráter de Deus. Então, o diabo, ele sim, usa pessoas e usou pessoas ali para que Estevão fosse apedrejado. Amém? Queridos, como eu falei, né, em relação à perseguição, em todo tempo, os cristãos, eles eram muito perseguidos. O rei Herodes era o rei da Judéia naquela época, então ele fazia de tudo para agradar os judeus. Ele sabia que ele, prendendo os cristãos, ele estava agradando os judeus. Ele apresentava ser comprometido com os costumes judaicos. Então, tudo que ele pudesse fazer para mostrar para os judeus que ele estava do lado deles e que eles podiam contar com ele, ele ia fazer. Então, por isso ele prendeu, para agradar os judeus. Por isso ele prendeu Tiago. E ele não apenas ele matou Tiago. Ele matou Tiago e ele prendeu Pedro. Mas sabe, queridos, no momento que ele prendeu Pedro, a igreja se posicionou. Foi diferente de quando ele prendeu Tiago e matou Tiago. No momento que ele prendeu Pedro, a igreja se levantou e ele sabia que Pedro poderia ter o mesmo fim de Tiago. Mas o que foi que a igreja fez? A igreja orou. Sabe, queridos, hoje nós podemos mudar a situação, nós podemos mudar essa ação do inferno hoje, esse coronavírus, que é uma ação do diabo, tentando parar a igreja, tentando calar o povo de Deus. Você vê que fecharam as igrejas, mas sabe, maior que está conosco do que o que está no mundo. Ele tentou fechar as igrejas, mas as lives estão aí, os meios de comunicação estão aí, para a palavra ser propagada. Então a igreja orou e Pedro foi liberto. Sabe, queridos, as nossas orações dando a Deus legalidade para Deus agir aqui na terra. Nós, como igreja, precisamos nos posicionar para acabar, para minar com a ação do diabo. Amém? Sabe, queridos, a Bíblia diz que Deus transforma a maldição em bênção. Saulo, né, como era o nome dele inicialmente, Saulo, ele era um judeu, filho de pai e mãe judia. Ele era judeu nato, fariseu. Então ele era zeloso da lei. Ele foi educado, instruído aos pés de Gamaliel. Quem foi Gamaliel? O doutor da lei daquela época. Poucas pessoas tinham esse privilégio. Então Paulo, ele entendia sobre a lei. Ele era um zeloso da lei. Então, quando ele viu pessoas se levantando, pregando coisas que Jesus era o Messias, falando acerca de um Deus que ele achava que só eles poderiam, aquilo para ele foi uma afronta. Então ele começou a perseguir a igreja, ele prendia os cristãos, invadiam as casas. E, mais queridos, como nós sabemos que toda maldição ela só é transformada em bênção quando Jesus entra em cena. E quando Saulo estava indo para Damasco, na estrada de Damasco, ele estava indo levando cartas para prender e matar os cristãos. E aí ele teve um encontro com Jesus. E nesse momento que ele teve um encontro com Jesus, a vida dele foi totalmente mudada. Nós vamos ver depois que o nome dele de Saulo passa para Paulo e a maldição foi transformada em bênção. E esse homem cheio do Espírito Santo, que teve tantas revelações, ele teve instruções, revelações diretamente de Jesus, né? Ele não andou com Jesus, mas ele teve revelações que até mesmo os discípulos não tiveram. Paulo tem revelação da ceia como ninguém. Foi um homem que escreveu mais de um terço do Novo Testamento. Foi um homem que disse que nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Foi aquele que escreveu que hoje nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Então, queridos, esse homem, Deus mudou a vida dele. E como Jesus, quando entra na nossa vida, muda as nossas vidas. Não importa como nós estamos, quando Jesus entra, ele muda radicalmente e ele transforma toda maldição
em bênção. Amém? Encorajar você que me ouve a vir estudar no Rema. A Atos é uma das matérias do Rema. Nós estudamos o livro de Atos todo. Nós não ficamos apenas na parte teórica, mas nós vivenciamos exatamente o que eles viveram. Nós vamos experimentar em sala de aula milagres, prodígios, sinais. Você vai ver Deus te usando, Deus nos usando, e aquilo que eles viveram, nós vamos viver nessa matéria. Então você que é adolescente, que tem 16 anos, você já pode fazer o Rema. E você que passou dessa idade, você já passou de fazer o Rema. Então eu te convido, vem fazer o Rema. Sejam mais abençoados. Amo vocês.